Oi, tudo bom? Hoje, terça-feira, continuamos aqui com vocês e vamos para a nossa mensagem. Vem comigo. Então, hoje eu trouxe mais uma mensagem para vocês. Hoje é uma mensagem mais séria, tá? Mas que leva à reflexão. Lembram que ontem a gente trabalhou vários textos que falavam sobre a obrigação de estudar, se era obrigação, se não era obrigação. E eu disse a vocês que isso era uma opinião da autora, que ela também lançava mão de dados de entrevistas com os pais, que pais também pensavam isso, e que existe uma lei que diz que nenhuma criança deve deixar de ir à escola. Hoje, baseado nisso, eu trouxe essa mensagem para vocês. Estudar não é obrigação. Não tem que ser obrigação estudar, gente. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento, evolução, é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Lembram da coruja? A coruja gosta de ler, para ela é prazeroso. Vocês têm que encarar o estudo como satisfação, algo que vai levar vocês a crescerem e produzirem o que quiserem, tá? Então, com isso, vamos começar aqui nossa aula. Hoje, vamos apresentar para vocês mais um livro especial da semana. Prestem muita atenção, porque esse livro de hoje é maravilhoso e também nos traz uma reflexão belíssima sobre a natureza, sobre leitura, sobre escrita. Não sei se vocês já leram esse livro, mas quem não leu vai se deliciar e quem já leu vai ler novamente junto comigo, tá bom? Vamos lá. O livro de hoje tem o título O Tesouro de Arthur. É um texto da Francisca Ferreira e Ali Mendes é quem ilustra, quem faz os desenhos que aparecem no texto. Aqui eu coloquei para vocês essa capinha para mostrar a dedicatória. Muitos livros vêm com dedicatória. E eu gosto de mostrar aos meus alunos a dedicatória, que é para eles irem se acostumando. E se nós tivermos escritores saindo das nossas escolas, eles vão fazer dedicatórias também. Então, a dedicatória diz o seguinte: a Deus pelas bênçãos diárias, a escritora Fabiana Guimarães, que me apresentou o caminho do pai que prosa e poesia, as sobrinhas Lara e Melissa, futuras leitoras e participantes de um mundo melhor, as crianças do mundo inteiro que habitarão um planeta de paz. Então, vamos começar. Há muito tempo, no sopé da serra, em uma casinha coberta de telhas de barro, morava Arthur e a sua avó Ana. Aliás, a brincadeira predileta do menino era a de adivinhações com Ana todas as noites. O pequeno Arthur tinha um sonho, conhecer e escrever as palavras. A avó tinha um potinho de barro que guardava em um lugar especial na casa, que durante a brincadeira ela pegava e dizia: aqui dentro está o seu sonho, ele é o seu tesouro. Um dia, porém, ela estava na varanda e segurando aquele potinho, quando de repente um macaco passou e lhe tomou o potinho. Ana saiu correndo atrás do mico, que alegre pulava de galho em galho, levando o potinho com o sonho de Arthur até desaparecer. Logo que amanheceu, Arthur acordou e foi direto para a cozinha, onde a avó preparava o café da manhã. O menino percebeu que ela estava triste, quis saber o motivo. Vovó, por que essa tristeza? A velhinha deu um suspiro profundo e contou da molecagem daquele macaco. Meu netinho, aquele pote de barro era o seu tesouro. O danado do macaco o levou para o alto da serra e não sei como trazê-lo de volta. Corajoso e com pena da avó, Arthur falou: mas vovó, se esse potinho é o meu tesouro, eu vou atrás desse macaco e vou trazê-lo de volta. Pode deixar. A avó ficou com uma pontinha de medo, mas pensou que essa aventura fosse importante para ele. Então preparou uma moringa com água, separou alguns frutos e um pouco de mel de cana e lá se foi o Arthur. O menino nunca tinha se aventurado pela serra. Ficou admirado com tantas árvores e rochas imensas numa subida que parecia não ter fim. Sentado em uma pedra verdinha,
ouvia o canto de passarinhos, uma sinfonia melódica que parecia vir de todo lugar. Misturado com o som dos passarinhos, ouvia um barulhinho gostoso de água corrente. Ali por trás, sentia a umidade de um riachinho que percorria entre as pedras tão antigas que repousavam naquela serra. Seguiu o curso do riachinho e chegou a um olho d'água. Ouviu um dia a sua avó lhe contar que não era um olho d'água qualquer, mas encantado. Alguns viajantes vinham à sua margem para pedir conselhos e fazer pedidos. Seria verdade? Não custava tentar. Assim, Arthur encheu a sua moringa, bebeu um pouco de água e falou: Senhor olho d'água encantado, eu preciso saber como encontrar o danado de um macaco que roubou meu tesouro das mãos de minha avó Ana. Mostre-me o caminho de seu esconderijo. Não demorou nada e o olho d'água encantado borbulhou e lhe respondeu: Garoto, quem teria coragem de fazer isso com a vovó Ana, uma de nossas mais antigas e respeitadas moradoras? Então você é neto dela, é? Sinto no seu coração de menino muita coragem e amor. Não posso deixar de ajudar você. Pessoas assim são cada vez mais raras. Arthur não sabia falar a língua das águas, mas conseguiu entender tudo e até ficar muito orgulhoso das palavras do olho d'água, um olho que parecia tudo ver, até o coração de pessoas. Siga, menino, a trilha das palmeiras. Há uma escadaria de pedra construída pelos índios, os guardiões dessa floresta. No alto encontrará diversos pássaros, aves e pequenos animais. O cão-cão, o alarme das aves, vai lançar seu canto, pois não o conhece. Os animais ficarão atentos, mas você chegará sem tirar nem deixar nada no lugar. Nas mãos levará uma muda que ajudarei você a preparar aqui. Desse jeito, não se preocupe, encontrará o Bem-te-vi e ele lhe dirá o que quer saber. Arthur, seguindo as orientações de olho d'água, juntou a areia molhada de sua margem, com minhoquinhas e tudo, juntou as folhas secas, misturou bem e formou um bolo. No meio desse bolo enfiou um ramo de árvore. Enrolou o bolo ali mesmo para sustentar durante a viagem. Sim, a sua muda estava pronta para ser plantada no alto da serra. Despediu-se do sábio olho d'água e subiu os degraus, seguindo o brilho da luz do sol que surgia por entre as imensas copas de árvores. Lá no alto, muito tempo depois, procurou um lugar onde plantar sua muda e o fez, sendo acompanhado por diversos animaizinhos que estavam mais acostumados em ver o homem destruindo do que plantando. Nisso, apareceu o Bem-te-vi, um pássaro ainda comum na serra, sendo um dos primeiros a cantar ao amanhecer. Parabéns, menino! Precisamos de mais crianças como você nos visitando? A floresta agradece. Arthur não estranhou. Se era possível entender a língua das águas, é claro que poderia entender também a língua das aves. Seu Bem-te-vi, preciso encontrar o seu macaco. Ele está com um potinho de barro de minha avó Ana. Roubou dela o danado. E esse é o meu tesouro. Ha, ha, ha! Gargalhou o Bem-te-vi. Na verdade, Arthur, o macaco fez isso para atrair você para cá. Não sei que potinho é esse, mas a mata, a floresta, os animais que aqui vivem também são tesouros que o homem está destruindo. Você foi convidado para ensinar as outras crianças da importância desse tesouro, que é a vida. Se não fizer isso, no futuro, seus filhos não nos conhecerão. O sol já ia desaparecendo por detrás da Serra Grande. O Bem-te-vi voou, acompanhado por Arthur, levando-o para a árvore onde morava o macaco fujão. Até que enfim, pensei que não viria, Tutu, falou o macaco, que o reconheceu e já trazia nas mãos o potinho de barro. Peça desculpas por mim para sua vovó, mas tinha que ser assim. Precisamos de você. Os olhos do menino brilharam. O Bem-te-vi, emocionado, disse ao menino para correr. Vovó Ana deveria estar preocupada e a noite vinha ganhando o céu. E foi o que Arthur fez. Ao lado dele, uma coruja, murucututu, de grandes olhos redondos e uma orelhuda, lhe apontavam um caminho traçado por centenas de pirilampos brilhantes.
Enquanto se afastava, ouviu uma coleção de vozinhas distantes que falavam como sussurros. Fato, não se esqueça de nós. Nunca mais, volte sempre. Na serra já fazia frio. As pedras estavam cada vez mais lisas e úmidas. Não fossem os pirilampos com suas luzinhas verdes, seria completa a escuridão. E foi assim, iluminado pelas pequenas lanternas dos insetos e com o auxílio das corujas, que Arthur desceu a serra e chegou em casa, ainda com tempo para jantar com sua avó. Meu netinho, quanta aflição eu senti! Que bom que está em casa! Quando vó Ana percebeu que Arthur trazia o famoso potinho, ela sorriu e percebeu que seu netinho havia crescido e aprendido a lutar pelas coisas que eram suas. Arthur tomou banho e se arrumou para jantar, mas agora estava mesmo curioso para saber o que tinha dentro daquele potinho. Então, o colocou sobre a mesa, retirou a tampa e aos poucos viu sair de dentro dele umas plaquinhas mágicas e falantes de várias formas, de acordo com o tamanho das palavras escritas nelas. Na primeira plaquinha que saiu do pote estava escrita a palavra Arthur. A plaquinha falava: o que é que está escrito aqui? O sonho do menino era aprender a ler e escrever, e imediatamente compreendeu estar ali o seu nome. É o meu nome, Arthur! E a plaquinha continuou. E você poderia me dizer qual é a outra palavra que se encontra dentro do seu nome? Arthur ficou pensando, olhou para a avó e respondeu: dentro do meu nome eu posso encontrar a palavra ar, o mesmo ar que nós respiramos. Outra plaquinha pulou de dentro do potinho e, muito dinâmica, perguntou: o que é que está escrito aqui? E Arthur novamente leu. A palavra é cana, de onde se tira o mel que faz o caldo, que faz a rapadura, que faz o alfinim e muitas outras coisas gostosas. E dentro dessa palavra tem outra linda, que é o nome da pessoa que mais eu amo, minha avó, Ana. Saltou outra plaquinha. O que é que está escrito aqui? Arthur gritou: tesouro, o meu tesouro! E dentro do meu tesouro tem a palavra ouro. Outra plaquinha saliente saiu do seu potinho. Jabuticaba! E dentro da jabuticaba, mas não vale dizer caroço, advertiu a plaquinha mágica. Meu amigo jabuti, que devagar vai longe. Saía outra plaquinha mágica muito esperta, brilhando aos olhos do menino. Tabajara, Tabajara é o nome da tribo dos meus antepassados, os guardiões da floresta que moravam em ocas lá em cima da serra. E dentro da palavra podemos encontrar taba, que é o conjunto de várias ocas. Nesse momento, foi impossível não olhar pela janela e se lembrar do juramento que fez ao seu bem-te-vi, não esqueceu o que aprendeu e passar a outras crianças. A avó percebeu o olhar do menino e o acalentou. Então do potinho saiu mais uma palavra, mais brilhante que todas: vida. E dentro dela eu posso dizer o que vi lá em cima e que é muito bonito. Preciso mostrar a todos, vovó. Daquele dia em diante, Arthur passava o dia escrevendo, registrando tudo que via e ouvia naquele lugar encantador. Os amigos também traziam novas palavras e dentro dessas palavras encontravam outras palavras e a descoberta era infinita. Todas as semanas, crianças compartilhavam de um tesouro que não era apenas de Arthur, mas de todos. Subiam os degraus construídos pelos índios, tomavam banho nas águas da serra, plantando novas árvores, comiam frutos, brincavam com os animais. Naquela serra, com a leitura e a natureza, a vida se tornou maior e o melhor do que todo mundo. Então, vocês não precisam da minha ajuda para saber o que é essa leitura ensinou pra gente, né? Amar a natureza, cuidar da natureza, ler, escrever, conhecer muitas coisas através da leitura, tá? O nosso gênero em foco continua sendo artigo de opinião e a gente vai revisar rapidinho o que a gente estudou ontem, tá? Então vamos lá. O que é características e estrutura? O que é? Bom, artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. A estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Características, uso de argumentação e persuasão,
assinados pelo autor, eles vêm assinados pelo autor, a linguagem é simples, formal, objetiva, também subjetiva, trabalha com temas da atualidade veiculados nos meios de comunicação, beleza? Aqui nas características eu trouxe mais características para vocês e os professores durante a semana também vão trabalhar outras características, tá bom? Agora vamos de leitura, análise e resolução de questões para a gente trabalhar a habilidade EF15LP05, que é identificar o tema de um texto. Uma habilidade ótima e muito fácil, tá? Nosso primeiro texto é Vamos conviver melhor? Pelo título, você já tem a pista que o texto vai falar de convivência. Será que convivência é boa ou ruim? Vamos ler. Você já parou para pensar que não é possível viver sozinho? O tempo todo fazemos parte de diversos grupos e por onde passamos deixamos um pouco de nós e levamos um pouco do outro. Para começar esta conversa, você topa um desafio? Tente lembrar quantas pessoas fazem parte da sua vida e escreva em um papel o nome de 15 delas. Perceba o quanto você compartilha a sua vida e como se relaciona com cada uma. Essas formas de compartilhar, perceber e sentir o outro é o que chamamos de convivência. Atitudes que precisam ir além do simples estar com o outro, como entender diferentes opiniões, respeitar e se conectar com os mais diversos sentimentos que existem para nos relacionar melhor. E aqui a gente tem a introdução do artigo, tá, gente? Essa setinha verde, ela identifica a introdução. Uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que de cada 3 pessoas demitidas do emprego, 2 o são por não saber se relacionar com o grupo. A resolução de problemas pode nos dar algumas pistas de como estamos nos relacionando. Imagine que alguém da sua classe tenha dito ou feito algo que te chateou. Qual é a sua reação e o comportamento diante disso? Você reage por impulso ou pensa em estratégias para resolver a situação da melhor forma? Geralmente a gente reage no impulso, né? Aqui é o desenvolvimento, tá, gente? Ele está desenvolvendo o texto. Desenhe ou descreva a cena que você está imaginando para visualizá-la. Observe como representou o problema e qual foi sua atitude. Já pensou que uma reação precipitada pode prejudicar um relacionamento com uma pessoa? Quando começamos a perceber nossas atitudes e paramos para pensar em nossas ações diante dos mais diversos problemas, conseguimos aprender muito, pois eles nos tiram do nosso conforto, daquilo que já estamos acostumados. Passamos a ter mais habilidades para enfrentá-los e assim criamos um ambiente saudável para a convivência por meio do diálogo, do exercício da empatia, se colocar no lugar do outro, tá? E aqui ele coloca a conclusão. Você pode até não gostar de todas as pessoas com quem convive, mas é necessário respeitá-las e entender os seus pontos de vista. As pessoas são diferentes em idade, tamanho, culturas e jeito. Para conviver bem, precisamos prestar atenção em coisas básicas, como ouvir e respeitar. Algumas ideias importantes que fazem sentido para construir relações mais humanas, nas quais a gente se dá conta do outro, importa-se e respeita cada um na sua diversidade. Que tal começar a colocar isso em prática com as pessoas da sua lista? Então, esse texto foi retirado do jornal Joca, que é destinado ao público infanto-juvenil. Nossa primeira pergunta é: o que é convivência de acordo com o texto? Bom, a convivência é marcada por atitudes de egoísmo? De acordo com o texto, não. A convivência é apenas estar com o outro? Também não. A convivência é marcada por atitudes de compartilhar, perceber e sentir o outro. E a gente consegue visualizar isso aqui, ó. Atitudes que precisam ir além do simples estar com o outro, né? Mas precisa o quê? Compartilhar, perceber, ó, e sentir o outro. Isso a gente chama de convivência. E a resposta correta está na letra C. Segunda questão, o artigo de opinião é um texto jornalístico que pretende apresentar e defender uma opinião sobre determinado tema. Qual é o tema do artigo que você leu? Lembram que o título já nos deu a ideia? Convivência. Mas o quê? Uma péssima convivência? Não. Boa relação entre crianças e adultos? Ele não especificou idade. A convivência é marcada por egoísmo? Também não. É o quê? A boa convivência entre as pessoas. E o público-alvo desse texto? Aqui a gente vê que é para o público infanto-juvenil. E quem é esse público, professora? Crianças e adolescentes, tá? Então, recapitulando, o tema é a boa convivência entre as pessoas, e aí ele dá vários argumentos que dizem o porquê de as pessoas terem uma boa convivência entre si, e quando não tem, o que acontece de ruim, as consequências disso, tá?
Qual a opinião da autora para que possamos viver bem? Aqui, o que ela diz? Para conviver bem, precisamos prestar atenção em coisas básicas, como ouvir e respeitar. E a gente tem isso onde? Na letra C. Prestar atenção em coisas básicas, como ouvir e respeitar. Bom, gente, aqui vocês aprenderam o tema, a identificar o tema. A gente viu aí que bem no início dos textos eles já dão aí uma noção pra gente do tema, tá? E também a tirar algumas informações explícitas dentro do texto, beleza? Erradicação do trabalho infantil. Bom, esse texto aqui, gente, eu não vou ler ele todo para vocês porque ele é longo, mas eu quero que vocês prestem atenção no tema, que já está dito aqui pra gente no título, Erradicação do trabalho infantil. Esse texto vai falar sobre o trabalho infantil e por que ele deve ser erradicado. O autor, ele vai mostrar aqui, nessa parte que é a introdução, né, onde acontece, o dia que foi declarado para a erradicação do trabalho infantil, ele vai dar dados de crianças em todo o mundo que são obrigadas a trabalhar para prover o próprio sustento e o da família, que muitas vezes trabalham e são explorados como escravos sem qualquer remuneração. Na segunda parte, que é o desenvolvimento, ele vai dizer que a sociedade já está acostumada com esse problema e, inclusive, dão argumentos para que esse problema persista, que é melhor do que eles estarem usando drogas ou fazendo outra coisa nas ruas, né? E a conclusão, aqui ele continua o desenvolvimento e conclui que o trabalho da criança e do adolescente é prejudicial ao seu desenvolvimento, atinge a saúde mental, emocional e cognitiva, tá? E nossas questões, antes, sempre a gente coloca de onde foi tirado para mostrar a veracidade do texto, tá, gente? Foi desse jornal, À Tarde, que é de Salvador. Qual o tema tratado no artigo de opinião que acabamos de ler? A gente não precisou ler o artigo todo para a gente saber o tema, porque essas pistas são dadas no título e na introdução. A letra A diz trabalho adulto, a gente já elimina a letra A, porque o título já fala de trabalho infantil. Trabalho dos idosos, também a gente tira. Trabalho infantil aqui está dentro. E por que ele deve ser mantido? Não. Falei para vocês que o texto trata do trabalho infantil e por que ele deve ser erradicado. Porque ele deve acabar, porque ele deve ser excluído. Então, a letra D é a letra que diz o tema do nosso artigo, tá? Qual a opinião da autora do texto em relação ao trabalho infantil? Aqui, no final, ela diz a opinião dela. A opinião dela, que é, desculpa aí, não é redundante repetirmos, o trabalho da criança e do adolescente é prejudicial ao seu desenvolvimento, atinge a saúde mental, emocional e cognitiva. Então, essa é a opinião da autora em relação ao trabalho infantil, que ele traz essas mazelas às crianças, por isso ela não concorda, tá? Mostre no texto porque a sociedade ainda não se conscientizou de que trabalho infantil é um grave problema. Aqui no texto tem, sem sombra de dúvidas, a sociedade, e em particular a brasileira, ainda não se conscientizou desse grave problema. Agora, por quê? Porque está viva a ideia de que é melhor a criança no trabalho, ocupada, sob a observação de um adulto, supostamente protegida, do que andando nas ruas e exposta a perigos de toda ordem. Então, as pessoas pensam que é melhor para a criança ficar trabalhando como escravo, não ter acesso à educação, não ter acesso ao brincar, do que ficar na rua. Quando, na verdade, elas poderiam ter acesso à educação de qualidade, ao lazer, e não estarem nem trabalhando como escravos, porque não é para estar, e nem nas ruas, se tivessem isso garantido mesmo de fato, né? Então, essa é a opinião da autora, tá? De acordo com a autora, o que é preciso fazer para que seja erradicado o trabalho infantil? Marque um X na alternativa correta. Então, vamos lá. Os pais ou responsáveis precisam manter as crianças dentro de casa para que não sejam expostas à violência? Vão trancar agora os meninos dentro de casa? Não deixar mais sair de jeito nenhum?
só se tiver numa situação como a que a gente está agora. Precisamos nos mobilizar e mobilizar o poder público para que sejam asseguradas educação e alimentação adequadas às crianças? Ou somente a escola deve se responsabilizar pelos cuidados com as crianças a fim de deixá-las longe da violência e dos maltratos? Aqui o texto diz o quê? Que precisamos nos mobilizar e mobilizar aqui, ó, o poder público para assumir o seu papel. Então, a resposta é na segunda alternativa, tá, gente? É isso que a gente precisa fazer. E a escola tem sim o seu papel, mas não é responsabilidade apenas da escola e nem ela deve tomar isso para ela. É responsabilidade de todos, tá bom? E agora, eu quero agradecer a vocês. Chegamos ao fim de nossa aula de hoje. Fiquem agora com o nosso querido professor JJ, que vai continuar essa aula de língua portuguesa para vocês. E até segunda-feira. Um abraço bem gostoso, um cheiro. E a gente se vê novamente segunda-feira. Estaremos aqui. Estejam com o material de vocês em mãos. Façam todas as atividades que foram propostas, tanto aqui na aula da TV, como pelos professores de vocês que estão em contato no WhatsApp, na plataforma digital. Não deixem de fazer as atividades, é muito importante para vocês e para nós. E usem máscaras, álcool em gel, até tudo isso passar. Beijo, tchau, tchau.